Quais são os cuidados com a pele que são importantíssimos, cruciais, para evitar qualquer tipo de problema, não só o câncer de pele? Bom, a minha sugestão, de logo que eu dou, né, mesmo comentou pra gente entrar numa rotina, né, adequada, é logo quando a gente acorda, né, que já escova os dentes, aproveita aquele momento para já lavar o rosto e já aplicar o filtro solar. Porque desse primeiro momento você já garante pelo menos uma aplicação para você sair de casa. Seja para fazer uma corrida, seja para fazer um passeio, para fazer qualquer atividade, né? Se possível também, dependendo de onde você vá, colocar filtro solar também nos braços, nas mãos também, nas áreas expostas, tá? E lembrar que para esses ambientes, né, que você vai passar mais tempo, como você falou, praticamente o dia inteiro, né, exposto ao sol ou em algum ambiente aberto, é interessante sim que a gente reaplique o filtro solar ou pelo menos use outros métodos também que a gente julga necessários para se proteger, como chapéus, camisa de proteção ultravioleta, óculos escuros. Isso também é muito útil na proteção. Muito bom. Olha, vou te falar, essa é uma rotina generalizada, mas você já trouxe um macete aí que eu fiquei me perguntando, meu Deus, nunca pensei nisso. É o quê, rapaz? Pois é, será que eu sou retardado? Também. Mas esse processo de aplicar o protetor solar logo que você escova os dentes ali, é lógico que tem gente aí que tá me ouvindo que não escova os dentes, né? E fica ali com aquele mingau das almas, né? Já emenda com café, mas isso também não é recomendável não, viu, gente? Tem que escovar os dentes, tem que se assear, é importante. Mas aquele processo ali já faz com que você garanta essa proteção inicial. E aí eu queria perguntar o seguinte, quanto tempo mais ou menos dura qualquer processo de proteção através do protetor solar ali? Olha, ele dura em média de 2 horas, tá? E assim, eu sempre recomendo até já deixar o filtro solar do lado da escova de dente, porque é algo fácil de você lembrar, não pra estar dentro de armário, pra você ter que abrir, ter que procurar. Então já fica ali, então você já olha pra ele. Então se você não for aplicar, você vai estar se negando, né, a fazer aquela aplicação. Então isso já ajuda bastante. Muito bom. Muito bom. Olha, já pegou a primeira dica? Protetor solar do lado da escova de dente. Só não use no lugar da pasta. Que você acorda meio zoado. Aí fala, escova meu dentinho. Aí tá lá, protegendo o dente do sol e com gosto de... Tem que avisar, viu, doutora? Porque aqui no programa, eu não sei se a senhorita percebeu, mas é cheio de maluco aqui. Cheio de doido. Começando porque apresenta. Mas olha, eu queria chamar a atenção para um dos principais cuidados. Durante o verão, a gente fala de exposição ao sol. E a gente sabe que todo ano o principal alerta, digamos assim, quando o verão chega, é o câncer de pele. E é um perigo muito real. Eu queria, inclusive, trazer um pouco, né, da sua autonomia sobre o assunto para falar sobre o porquê que esse assunto ele é tão repetido todos os anos. A gente pode dizer que, infelizmente, os números ainda são altos. Como é que funciona esse registro de pessoas com diagnósticos de câncer de pele e, obviamente, essa repetição da informação todos os anos que ainda continua necessária? Sim, os números ainda são muito altos, né? Cerca de 1/3 de todos os cânceres que existem são cânceres de pele, tá? É mais ou menos 31%. Então, isso se repete a cada ano. Então, realmente, a gente reforça, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, acabou adotando já há uns 30 anos essa campanha, né, de alerta da população. Perfeito. E há 15 anos a gente faz o Dezembro Laranja. Mas, né, o dezembro foi o laranja, né, para chamar mais atenção em relação a essas medidas de proteção, mas o verão continua e o verão em Salvador, digamos assim, em especial, é praticamente que o ano inteiro, né? Nossos hábitos são muito frequentes, frequentar praia, esportes ao ar livre. Tem muitas pessoas que trabalham em áreas expostas, então realmente elas precisam se proteger. E essa questão também do câncer de pele não é uma coisa assim, eu tomei um sol ontem e vai aparecer o câncer amanhã. Então é um efeito cumulativo, no né? longo prazo, a né? longo prazo. Então, normalmente as pessoas, a partir mais ou menos de 40 anos, é que a gente começa a perceber maior essa frequência. Embora, né, existam cânceres outros, né, a gente tem, quando eu digo que é 1/3, é mais ou menos o câncer de pele dito não melanoma. Que são tipos, digamos, talvez não tão perigosos quanto o melanoma. Perfeito. E o melanoma também tem uma questão genética aí que pode pegar também pacientes, acometer pacientes antes dos 30 anos. Tá, e qual é a diferença desses dois? Como é que a gente consegue até mesmo ajudar o ouvinte a observar se tá tudo bem
Quais são os métodos usados para poder, obviamente, fazer a identificação prévia e não ter nenhum problema? O que eu costumo dizer também, sempre alerta, é que, por exemplo, diferente de outros tipos de câncer, né? Assim, sei lá, pulmão, estômago interno, a gente precisa muitas vezes de exames, de imagem, Sim. né? Outro tipo de acompanhamento. E a pele tá ali exposto, né? Para que a gente possa ver. Claro que tem algumas áreas corporais que são mais de difícil acesso, como as costas, parte de trás das pernas. Mas, enfim, acaba sendo visível aos olhos. Então, aquela lesão, né? Quando eu falo lesão, ela pode ser ou de uma tonalidade meio avermelhada, às vezes algo acastanhada, nova, e que muitas vezes sangra um pouquinho, fere, parece uma picadinha de inseto até muitas vezes, mas ela não cicatriza, ela não vai embora. Essa é a primeira dica. É a primeira dica, ela não vai embora, às vezes você até tenta se automedicar e tal, e ainda assim ela persiste. Ou então ela some um pouquinho e volta, então aquela lesão acaba sendo uma lesão suspeita. Certo. Ainda que ela permaneça ali durante, digamos, até anos às vezes, porque às vezes o crescimento é muito lento. Caramba! Tá? E outras também, aí a mais perigosa, né, pro melanoma, normalmente é uma pintinha. Acastanhada, amarronzada, que ela pode ser uma pintinha nova. E as suspeitas vão do que a gente chama da regra do ABCDE. A é de assimetria, uma lesão que ela não tem os lados iguais. B de bordas, as bordas começam a ficar mais especuladas, mais irregulares. Sim. C de coloração, então ela começa a adquirir outras colorações. Tons de acastanhados, esbranquiçados, rojos. Começa a ficar com uma corzinha diferente. O D de diâmetro, então acaba sendo maior que 6 milímetros, mais ou menos. E o E de evolução, ou seja, ela está evoluindo, ela está crescendo, ela está tendo algum tipo de coceira, está tendo algum tipo de sangramento, algum tipo de sintoma que não é esperado. Não é normal que aconteça isso. Quando a gente fala de 6 centímetros... 0,6 milímetros. Desculpa, 0,6 milímetros. Tem algum objeto, assim, que a gente consegue ter como referência, algo que facilite essa identificação para as pessoas? Porque eu acho que é muito relativo, né? Pelo que você tá falando e pelo pouco que eu posso entender, eu acho que até serve de uma dica pra quem tá ouvindo. É algo que se assemelha muitas vezes a um pequeno sinal mesmo na pele. Sim, sim. Muitas vezes até o paciente ele procura o médico até por outras questões. Sim. E quando a gente vai fazer o exame físico daquele paciente, a gente acaba detectando uma lesão e fala, essa lesão a gente vai realmente precisar retirar, né? E quem são os pacientes de maior risco, né, para isso? Né? Pacientes que já tiveram algum câncer de pele, porque às vezes você pode ter um e depois ter outro. Como eu falei, o dano é cumulativo, né? Então vai se acumulando ali. Aqueles pacientes de pele clara, olhos claros, cabelos claros também, eles são mais sensíveis, né? Mas qualquer pessoa pode ter câncer de pele. Sim. Mesmo os pacientes de pele negra também, que já são, digamos, mais protegidas do sol, também podem ter pintinhas e que muitas vezes passam até despercebidas, né? Nos negros normalmente acontecem nas palmas das mãos, nas plantas dos pés ou até debaixo das unhas. E pode ser confundida às vezes com micose, né? Às vezes não procura o médico, acha ou que deu, sei lá, uma topada, uma coisa assim, ficou roxo. O velho sangue pisado, muitas vezes. Isso, mas é aquela coisa que não melhora, que ela acaba continuando ali um longo período, né? Ou mesmo na sola do pé, acha que pisou, sei lá, em piche, em alguma coisa, pesou em alguma coisa, e ele não dá tanta importância, porque acaba sendo assintomático, ele não sente. E às vezes nem repara, nem vê direito. Olha, eu vou te falar, é um negócio complexo e que se não tiver atenção, a pessoa pode se prejudicar, né? E aí eu vou até te perguntar quais são os principais problemas da evolução de um câncer desse, até para que as pessoas entendam que é importante estar atento também a isso. E aí eu acredito que unir também ao processo de uma periodicidade de procurar um dermatologista e algum especialista também. Sim. A gente preconiza muito, desde cedo logo, pacientes que tenham múltiplos nevos, né? Múltiplas pintinhas, aquelas pintinhas, né? Escurinhas, tudo. Quem tem muitas, né? Eu falo assim, mais de 30, 40, 50, às vezes você não tem nem como acompanhar. Dizer, tem uma pintinha nova aqui, ou essa tá crescendo, essa não tá, são muitas nas costas. Então não tem como, né? Ter esse tipo de acompanhamento. É aqueles casos que o paciente tem algum histórico familiar também. Opa! Então ele tá também mais sujeito. Só por o fato de a gente morar aqui nesse ambiente, né? De muito sol, dependendo do trabalho e tal. Às vezes até o surgimento de outros tipos de manchinhas na pele. Aquelas manchinhas de sol, né? A gente fala muitas vezes que idosos têm muitas manchinhas, né? São manchinhas de idade, manchas senis. Na verdade, por quê? Porque quanto mais idoso, mais tempo de vida tem. Mais tempo de exposição à radiação ultravioleta também. Então isso vai acabar gerando esse risco, né? Tendo que ter esse cuidado. Olha, a doutora Naila Nunes com a gente aqui hoje, conversando sobre os cuidados com a pele, o combate ao câncer de pele, que infelizmente tem números absurdos ainda, gente. 31% de todos os tumores, todos os
cânceres. E quem fala é o Instituto Nacional do Câncer. É importante deixar isso muito transparente para você. Agora, doutor, olha, pra gente voltar falando de outros cuidados do verão, depois do nosso intervalo musical, tem uma coisa que eu acho que salva a cabeça aí de quem tá ouvindo a gente e, obviamente, sempre esteve atento a isso. Eu acredito que por mais complexo que seja o processo de identificação do problema, se você se previne, faz o básico desde sempre, ou passa a fazer o básico, você não tem que se preocupar com isso. A gente pode dizer que realmente o risco para um diagnóstico como esse, né, para uma aparição de um câncer de pele, talvez seja mínimo. Sim, até o próprio melanoma, que é o câncer mais grave, quando a gente descobre logo no começo, a gente tem chance de mais de 90% de cura realmente. Né? Então, e outro fato também, né? Quanto menor a gente descobrir, melhor até inclusive o resultado estético. Porque a gente vai precisar tirar aquela lesão de forma cirúrgica. Então, muitas vezes uma lesão que surge no nariz, perto do olho, até alguns locais, digamos, um pouco mais complexos, pra gente fazer a remoção e deixar uma cicatriz estética, né? Perfeito. Esteticamente aceitável, também é melhor que isso seja descoberto o mais precoce possível, né? Se houver de ser, ou ainda que o paciente acabe se prevenindo. A gente preconiza muito a educação infantil. A gente espera, né, que essas novas gerações, a gente tem visto muitas crianças vestidas para ir pra praia, né? Perfeito. Hoje em dia, a gente tem camisa de proteção UV, tem uns chapéus, coisas que antigamente não existia. Eu vou te falar, eu tinha um preconceito gigante com essas camisas, porque eu chamava camisa de pai de família. Porque se a gente for olhar, são as pessoas que já têm um pouco mais de idade, mete, né? E aí, pô, eu novinho, todo tatuado, pá. Você quer ali na praia, muitas vezes, dá uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa sensualizada estética. Meu Deus! Mas de uns tempos pra cá, eu casei também, de se aposenta, né, doutora? Tem aquela onda. De uns tempos pra cá, eu não saio mais pra praia sem a minha camisa de velho. Eu chamo de velho com todo respeito, mas acho que, na verdade, é a camisa de quem quer chegar na idade da velhice com saúde e com a pele no lugar. Sim, com certeza. Até porque quanto mais a gente se protege do sol, a gente também tem um ganho estético, né? Porque Boa. acaba, digamos assim, o sol acaba envelhecendo. E assim, a radiação cancerígena, digamos assim, a ultravioleta B, é aquela, né, entre 9, ali, 10 até 3 da tarde, que a gente deveria evitar as Boa. praias nesse horário, né? Ou pelo menos estar exposto diretamente. Sim. Mas a UVA, que ela é constante ao longo do dia, é ela que faz as manchinhas, faz as rugas, digamos assim, contribui para isso a longo prazo. Não gosto dela. Então, a gente só tem benefícios, na verdade, em se proteger. E mesmo a gente se protegendo, a gente pode aproveitar o sol, né? A gente pode, tem aquele componente bom. A gente gosta, né, de estar em áreas expostas, fazer prática de esporte. Ninguém tá dizendo que não vai fazer isso, Lógico, entendeu? Mas mas é tudo com responsabilidade. cautela e com responsabilidade, exatamente. Perfeito. Olha, você que tá aí, o sol é bom pra dar uma recarregada também, né? Botar a mãozinha, a palma da mão pra cima. Aí você fica ali untando a mão, se sentindo ótimo, tá? Agora no horário bom, com responsabilidade. Esse é o clima. Afinal de contas, o assunto é verão. Não só o verão que você ama fazer, eu quero que você me conte o que é que você mais curte fazer nessa estação do ano aí na sua cidade, seja aqui em Salvador, em qualquer outro lugar. 999-05-9230 e já a gente continua conversando com a doutora Naila Nunes, ela que tá aqui, médica dermatologista, falando sobre os cuidados com a pele. Falamos do câncer de pele, os cuidados e a prevenção para você não cair nessa estatística gigante. E claro, seguir a sua vida de maneira saudável, sem nenhum risco. E depois do intervalo a gente fala de mais cuidados com o verão. Afinal de contas, moramos em uma cidade que só tem 2 estações do ano, né? Verão e inferno. A gente volta já, hein, gente? Doutora, olha, a gente falou sobre o câncer de pele, falamos sobre a importância de se prevenir, falamos da importância de se proteger, mas aí eu queria, de certa forma, chamar a atenção para aquela informação básica. Quando a gente fala dos cuidados, muitas pessoas podem entender errado e colocar o coitado do sol como um vilão. Não, o sol é o cão. Por isso que ele pega fogo, é igual ao inferno mesmo. Não. É importante lembrar que o sol também traz benefícios para o ser humano. E aí vem a grande pergunta: qual é a maneira mais adequada de usar o sol como um aliado e não como um problema à nossa saúde? Pronto. Para a gente poder usar o sol, né, digamos assim, como um aliado, a gente não pode deixar o filtro solar de lado, né? Ninguém tá falando para não se expor, digamos
assim. Sim. Mas é para usar o filtro solar, usar as camisas, ficar debaixo de sombreiro. A gente realmente não recomenda que o paciente, né, a pessoa vá para a praia no intuito de ficar se bronzeando, né? É um efeito, digamos, secundário. Você vai pra praia praticar esportes, tomar banho de mar, brincar com os filhos e tudo mais de uma forma, digamos, protegida. Com o uso do filtro solar, reaplicando a cada 2 horas, ainda que não entre na água, né? Porque o próprio tempo, ele vai saindo, a sudorese também vai retirando, removendo ele. E reaplicar o protetor solar. E são esses cuidados, assim, e também evitar a exposição direta ao sol entre, né, aquele horário que eu comentei, entre 9 da manhã e mais ou menos às 3 da tarde. Nesse horário, se ainda estiver na praia, procurar realmente um sombreiro, porque lembrando que mesmo em dias nublados, mesmo debaixo do sombreiro, a radiação ultravioleta, os índices às vezes estão elevados. E o sol, muitas vezes, ele reflete na areia da praia ou mesmo na superfície de água, né, se tiver uma piscininha ou algo assim. Então, realmente, a gente não pode descuidar. Ou seja, a galera que vai pra praia botar uma cozinha cremosa tem que repensar o que tá fazendo. Deveria repensar, porque de certa forma, né, tem o risco do câncer de pele e no mínimo também está, digamos, contribuindo para acelerar o processo de envelhecimento. Meu Deus então, do essas céu. mesmas pessoas que muitas vezes querem um resultado, digamos, estético, vai ter, né, digamos, não é tão longo prazo assim, mas já vai ter um resultado inestético, na verdade, com manchas, rugas, né? Muitas vezes a gente consegue perceber, até mais fácil em superfícies de idosos, a diferença da superfície do braço para do abdômen, muitas vezes, né? Perfeito. Tipo de pele, a textura de manchas é totalmente diferente. Olha, eu passo protetor de boa, assim, na praia, sempre uso, mas eu pego cor muito rápido, eu fico fosco, e é automático isso. E você falou, eu fiquei pensando, meu Deus, imagina a galera que não tem essa facilidade de se bronzear, porque eu realmente me bronzeio por acidente, eu prefiro a sombra. Eu gosto da sombra, minha onda é a sombra, tomar um banhão ali e tal e voltar. Mas eu realmente fico fosco, a minha cor muda automaticamente, assim, sabe? Sim, temos pessoas que têm uma chance de, digamos, se bronzear de forma mais rápida do que outras, né? Sim. A gente tem tonalidades de peles diferentes, mas a gente precisa de proteção para todos, né? Então, a gente recomenda o uso do filtro solar mínimo de filtro solar número 30. Opa! Antigamente, era muito comum você ver filtros 15, 20. 8, sei lá, 4. Então, o pessoal que usava esse tipo de filtro solar no passado e achava que estava se protegendo, essa proteção não estava, digamos assim, mas adequada. Não tinha um buraco também na camada de ozônio, né? O ser humano não tinha estragado com a proteção que existe naturalmente, que Deus, Papai do Céu, fez. Mas independente dessa questão do buraco ou não, da camada de ozônio, ainda assim há uma radiação importante aí. Então a gente realmente precisa desses cuidados, internalizar isso e algo, digamos assim, que seja diário. Hoje em dia a gente tem diversos tipos de filtro solar, com cor, sem cor. Velho, eu ia te a gente tem spray, tem loção, tem aerosol. Então, assim, não tem mais aquela assim, eu não gosto desse cheiro, eu não gosto dessa textura. Entendeu? A gente tem. Existe sempre um filtro solar pra chamar de seu. E aí, doutora, eu queria que a gente fizesse pra encerrar um aparato muito rápido, assim. Um resuminho de quais são os tipos mais adequados para a forma de consumo, para as pessoas que devem utilizar. Existe um tipo de protetor solar específico para cada tipo de pele, por exemplo? Muitas vezes a gente preconiza 2 tipos diferentes, um para rosto e um para corpo. Né? Não que o do corpo a gente também não possa usar no rosto, mas de uma forma geral, a pele do rosto ela é mais oleosa, é diferente, então às vezes o paciente não vai gostar, vai achar, aí sim vai achar que vai ficar um pouco pegajoso. Então, muitas vezes a gente usa um para rosto e outro para corpo. Mas lembrando, sempre acima de 30, pacientes de pele mais clara, pacientes que têm uma propensão para ter melasma, que são aquelas manchas do rosto, é recomendável filtros solares mais altos. 50, 70, e se tiver risco de mancha, ainda assim filtros solares pelo menos pro rosto com cor. Efeito base e tudo, as mulheres gostam muito porque acaba parecendo uma maquiagem, né? Então é mais fácil para elas, digamos, se adequar, né? Isso na rotina diária. Usa o protetor solar como uma base. A gente tem até hoje em dia filtro solar também em pó compacto, que ajuda bastante para reaplicar ao longo do dia, né? Porque a gente acaba precisando também. Quando a gente passa o protetor solar de manhã cedo, né? Antes de sair pro trabalho, enfim, quando chega meio-dia, que é o horário que o sol tá mais quente, esse protetor já foi embora. Então a gente, né, deveria reaplicar. Doutora, muito obrigado pela presença, pela participação. Eu adorei as dicas e eu espero de verdade que o povo entenda, né? Porque a gente precisa
realmente não só pensar no presente, mas pensar no futuro. Afinal de contas, é isso, é usar o sol com responsabilidade, é curtir o verão da maneira mais confortável, não só para o seu momento atual, mas pensando no futuro. Conte sempre com o programa, venha sempre que quiser, não só para falar de verão, mas para falar sobre cuidados com a pele, porque a gente tá aqui para isso, para ser ponte e levar informação para quem tá assistindo a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a participação, o convite, gostei demais. Que bom que você curtiu. Vem cá, quem quiser ter algum tipo de dúvida que não foi respondida, quem quiser ter, obviamente, os seus cuidados à pele, tem os canais interativos em rede social? Pronto, eu tenho o meu Instagram, né, @Naila Dermato. Não tem erro, @Naila Dermato. Naila. Muito bem. Obrigado por ter vindo, meu amor. Um beijo, prazer te conhecer. E o protetor amanhã vai comer no centro junto com a pasta de dente, viu? Mas agora é hora de presente.